Bom, boa tarde. 18ª aula do curso de foliações holomorfas. Então, hoje eu quero explicar um pouco a estratégia do McQuillan para demonstrar a degenericidade de curvas inteiras, tá, no tangentes a foliações, né, e mostrar como isso resolve a conjectura de Green-Griffiths para superfícies de tipo geral com primeira classe de Segre positivo. E, se o tempo permitir, a gente vai começar a discutir estruturas transversais homogêneas para foliações de codimensão 1. Tá? Então, aqui na lista de referências, eu estou repetindo as referências que eu dei na aula passada, mas eu tinha esquecido de incluir, né, essa referência aqui do Marco Brunello. E talvez seja o texto que esteja mais próximo da nossa discussão. E eu recomendo, é um texto é um survey, né? Ele apresenta um pouco dessas questões e desses resultados. E se for para escolher um dos artigos que estão listados para ler, eu recomendaria talvez esse. Então, deixa eu lembrar o que a gente discutiu na aula passada. Então, a gente começou demonstrando e discutindo o teorema de Joanolu, né, que, no caso, para foliações em superfícies, admite essa forma simpática. E vimos o que, na minha modesta opinião, são duas aplicações espetaculares desse teorema. Uma é o teorema de Bogomolov, né, que diz que quando eu tenho uma superfície de tipo geral com classe de Segre positiva, ou seja, C1² de x menos C2 é estritamente positivo, então x possui um número finito de curvas racionais ou elípticas. Na verdade, o Bogomolov prova um pouco mais, mas para os nossos propósitos, esse enunciado já é bastante elucidativo da questão. E vimos também o teorema de Grauert-Manning, que é a conjectura de Mordell para curvas sobre corpos de funções, né, que diz que se eu tenho uma fibração não isotrivial com fibras de gênero maior ou igual que 2, então essa fibração possui um número finito de seções. Tá bom? Então, a estratégia em ambos os casos são parecidos, né? A estratégia consiste em construir formas simétricas, usando o Riemann-Roch. E dois, usar as formas simétricas para limitar o grau, né? E aqui você tem duas maneiras, né? Uma no caso em que a curva ou a seção em questão não são tangentes à forma simétrica, é uma conta elementar, interseção, conta de interseção. E quando elas são degeneradas, estão contidas, são tangentes a essas formas simétricas em todos os pontos, você obtém o resultado que você busca usando o teorema de Joanolu. Então, essa estratégia foi generalizada, né, por McQuillan para provar o que se chama a conjectura de Green-Griffiths, no caso particular de superfícies de tipo geral com C1² menos C2 estritamente positivo. Né? E o que essa conjectura prevê? Essa conjectura prevê que toda aplicação holomorfa de C em X é algebricamente degenerada, ou seja, a imagem está contida em uma curva projetiva. Ou,
no caso em que x tiver dimensão superior, essa conjectura você pode fazer em qualquer dimensão, ela também vai estar contida numa subvariedade própria, não vai ter imagem varisca densa. Certo? Então, eu quero explicar, mas em linhas bem gerais, eu não vou me ater aos detalhes técnicos, eu quero só mencionar a estratégia, explicar a estratégia, mais ou menos as etapas que foram feitas por McQuillan, por duas razões, além de ser um argumento bastante interessante, né, mostra como utilizar técnicas da geometria birracional de foliações para abordar questões centrais da geometria complexa. Esse resultado também foi o resultado que levou o McQuillan a fazer a classificação de foliações, a trabalhar na classificação birracional de foliações. Essencialmente, a prova que ele dá desse resultado indica que é possível fazer essa classificação. Muito bem. Então, qual é a estratégia? Então a gente vai começar, eu tenho então X, uma variedade projetiva. E F de C para X, uma aplicação holomorfa. Então, o primeiro passo da estratégia é construir um operador diferencial que se anula em C. E aqui, esse primeiro passo, essa construção do operador diferencial, ela é muito similar, essencialmente a mesma, da construção daquelas formas simétricas do Bogomolov, né? Então, no caso particular, em que X é uma superfície de tipo geral, né, com C1 ao quadrado de X menos C2 maior que zero, então a gente sabe que a gente viu na aula passada que o H0 de X, sim, K ômega 1 de X, cresce como cálculo. E lembra, na aula passada a gente estava focando em aplicações de P1 para X, e operadores desse tipo eram suficientes para a gente obter. Eles automaticamente se anulavam ao longo dessas curvas, né, dessas curvas racionais, simplesmente porque sim K ômega 1 de P1 é igual a zero. É um feixe trivial. Não tem, é um feixe trivial. Não tem seções globais, perdão. H0, P1. Não tem seções globais esse feixe. Tá bom? Isso não é verdade para C, mas nos trabalhos que fundam a teoria, né, que fundam essa questão, nos trabalhos de Green-Griffiths, e depois esclarecido e precisado por Desmahis, a gente sabe que se eu tenho se é amplo, se eu tenho um divisor amplo e eu tenho uma forma com coeficientes agora no dual de um amplo, então F estrela de ômega igual a zero.
onde f aqui é a curva inteira. Tá certo? Isso é uma espécie de versão, contrapartida global da desigualdade de Schwartz. Não vou demonstrar, tem um pouco de análise envolvida, mas o ponto todo é construir, então, operadores desse tipo. E o que acontece é que a mesma demonstração que a gente mostrou que valia isso, dá que quando C1 ao quadrado de x menos C2 de x é positivo, também vai valer que o H0 de x 5K ômega 1 de x A menos 1 cresce como cálculo. Então, a gente tem esses operadores por Riemann-Roch. E aplicando esse lema de Schwartz global, a gente tem que a curva inteira se anula ao longo dessa forma diferencial. Então, como é que a gente pode interpretar? Eu tenho, então, aqui x, a minha superfície. Sobre ela, eu tenho o projetivizado do tangente. Isso aqui é... Eu estou deixando de usar a notação, né, ômega 1, a notação de Grothendieck, que é a notação ingênua. Né? Isso aqui são realmente as retas no espaço tangente. E o gráfico da minha equação, da minha forma, define uma subvariedade Z, uma superfície, né? Aqui se eu estou em dimensão 2, aqui tem dimensão 3, e aqui eu estou com uma coisa de dimensão 2. Né? E a forma de contato, aqui no projetivizado do tangente, me define uma foliação que é justamente, de certa maneira, o pullback dessa forma simétrica embaixo. Então, o que acontece é que se eu tenho uma curva inteira, eu posso levantar ela naturalmente para o projetivizado do tangente. Aqui eu simplesmente vou considerar a derivada da curva, projetivizando. Tá bom? Sobre um ponto da imagem, eu posso botar a reta tangente naquele ponto. Como isso tem dimensão 1, eu posso sempre completar, né? E, mesmo que a minha curva seja singular, eu tenho uma reta em direção tangente bem definida em todo ponto. Bem? E o fato de que f estrela de ômega é igual a 0, isso quer dizer que a imagem de C por f' vai estar contida em Z. Né? E como eu falei, essa Z vem com uma foliação natural. E a f', que é uma curva inteira agora nessa variedade Z, é tangente à foliação G. Então, vai acontecer o que acontece, a gente gostaria, a ideia é tentar ver essa f' como se fosse uma curva algébrica aqui.
mas ela não é, né? É uma aplicação holomorfa e que o caso interessante para a gente, né, se a gente quer assumir que a conjectura de Green-Griffiths é falsa, é o caso em que essa F é Zariski densa em X, não está contida em nenhuma curva. Mas como tentar mimificar isso? Como tentar ver essa curva inteira como uma curva algébrica? O que acontece é que se eu tenho uma variedade qualquer, no caso, vamos pegar já a minha Z, ali em questão, ou uma dessingularização de Z, se você preferir, e eu tiver aqui uma curva contida em Z, então essa curva, ela define uma operação, né, por meio de integração, né, que eu posso pegar uma forma e eu posso associar, né, um número que seria justamente a integral ao longo de C dessa forma. Então, isso está definindo, né, essa curva C está definindo um funcional, está definindo um operador linear no espaço das formas, né, e que, além disso, se essa forma ela for fechada, então, essa integral ao longo de C de d alfa é igual a zero por Stokes. Então, o que acontece é que eu posso, ao invés de trabalhar com uma curva, né, invariante a foliação, eu posso generalizar curvas para funcionais, né, no espaço de formas, né, que tem essa propriedade, que são fechadas, né, que enviam formas fechadas em zero. Ou, desculpa, que envia formas exatas em zero. Tá bom? Então, como é que você faz isso no caso de uma curva inteira? Então, se eu tenho aqui F, uma curva inteira, para não fazer confusão com o anterior, vamos pensar que eu vou botar uma outra letra, H, uma curva inteira numa variedade projetiva Z. O que você pode fazer, definir como funcional, é enviar uma forma na integral do pullback dessa forma ao longo de um disco de centro zero e raio R, ou raio T. Isso é um funcional, né? Vai mandar todas as formas num número complexo, mas não tem nenhuma razão para que esse funcional satisfaça essa identidade. Afinal de contas, quando eu aplicar integral em H estrela de d alfa dt, o que eu vou ter é simplesmente a integral em H estrela de alfa do bordo de dt. E não há nenhuma razão para isso ser zero. Mas o que acontece é que tem um teorema do Alfors que diz que quando eu tenho uma aplicação inteira, existe uma sequência de raios Tn indo para infinito, tal que a área do H dTn ela é muito maior, não quero ser preciso, do que o comprimento de H do bordo de dTn. Isso me diz que eu posso fazer isso, tomar o limite quando n vai para infinito, para obter uma sequência de operadores que não são fechados, mas que no limite é fechado. Então, por razões técnicas, você não faz apenas isso, você ainda faz aqui também.
você bota uma coisa desse tipo. Então, o que acontece é que o que você obtém, você ainda normaliza para poder garantir que vai convergir. Isso aqui não precisa convergir, em princípio, essa aqui eu tenho que pensar que é uma área, né? Eu estou fazendo a integração de eta ao longo desse disco. Para garantir que isso converge, você ainda faz o mesmo, divide por n. Aqui de uma forma Keller. Isso é para garantir que esses caras fiquem limitados. Tá bom? Então, o que você obtém no limite vai ser uma... Deixa eu chamar essa forma Keller de outra coisa. Vou chamar de capa. Então, quando você tomar o limite, o que você obtém é uma θ, que vai ser um funcional com essas propriedades, que é o que se chama, que é uma corrente positiva. Fechado. Particular, isso me determina uma classe de cohomologia no H1. Muito bem, isso é para uma curva inteira qualquer. A gente não está usando que ela é invariante por uma foliação. Mas se eu tenho que H, C e Z é tangente a uma foliação, essa θ, ela é o que se chama uma corrente dirigida pela foliação. Você tem que pensar que essas correntes são uma espécie de... elas estão para as formas diferenciais, para formas diferenciais, exatamente como as distribuições estão para as funções, né? As distribuições da teoria de Schwartz. E o que acontece é que isso aqui quer dizer que, quando eu escrevo isso, faço essa analogia, então quer dizer que se eu tenho F, numa vizinhança de um ponto onde a F é lisa, se F é localmente dada por dz igual a zero, então essa θ, ela vai ser dz barra, e aqui, como coeficiente, isso vai ser uma distribuição. O que essa θ faz, né, é exatamente como se fosse a integração ao longo de uma curva projetiva, só que ela não é mais. Agora eu estou fazendo uma integração ponderada ao longo da curva inteira. E essa expressão local ainda nos mostra, como no caso de curvas, que eu posso ter uma outra interpretação, né? Então, z igual a zero, está dizendo que a minha foliação é dada pelos níveis z iguais constantes. E se eu pegar aqui uma transversal T, eu posso... esse z vira uma coordenada nessa transversal T, e o que eu posso fazer é pegar abertos aqui e fazer a integral de T desses abertos. Calcular a área desses abertos como função de T. E o fato de θ ser fechada e positiva quer dizer o seguinte: se eu calcular essa área de θ nesse aberto U, contido numa transversal, isso vai ser não negativo. Isso é porque ela é positiva. E, além disso, se eu pegar uma outra transversal
e eu fizer o transporte desse U usando a foliação, pegar um aberto saturado e ver para onde isso está indo via holonomia, né? Então, esse V é obtido de U seguindo as folhas da foliação. Então, a integral de θ U é igual a integral em V. Isso é o fato de ser fechado. Em outras palavras, o que essa θ também ela define é uma medida transversal invariante. Perceba que isso funciona também no caso de curvas, tá bom? No caso de curvas, se eu tiver uma curva, a medida que está aparecendo, que vai estar em questão, essa medida transversal, né, digamos que aqui seja a curva, a interseção esse aberto, é simplesmente o delta de Dirac nesse ponto. A medida completamente concentrada num ponto. Essa medida que é associada à minha curva inteira, ela pode ser difusa, ela não precisa estar concentrada num ponto. Pode também estar concentrada num ponto, a gente não sabe. Tá bom? Então, essa construção do alfos me permite gerar uma corrente positiva dirigida pela foliação que vai fazer o papel de curva. E o que o McQuillan mostra, agora novamente para uma curva sem foliação, H vai ser para x, e eu levanto para PTX, então o que ele faz é provar uma primeira coisa que se chama a desigualdade topológica. Né? Então, aqui eu tenho uma curva inteira, então associada a esse H', eu tenho essa corrente. Né? E a gente chama corrente de alfas. E a primeira coisa que ele mostra é que isso se comporta como se fosse uma curva com a característica de Euler não negativa. Certo? O que eu quero dizer com isso? Imagina que ao lugar de ter essa curva inteira, eu tenho uma curva C, uma contida em X, uma curva lisa, e H é uma parametrização de C. Então, o que eu estou fazendo ao considerar H' é simplesmente, a cada ponto, eu estou associando o espaço tangente aqui em PTX. Agora, PTX ele vem com um fibrado tautológico. Né? Quem é o fibrado tautológico? Eu tenho PTX, eu projeto para X, via π. Aqui eu tenho um fibrado P estrela de TX. E dentro do P estrela de TX, sobre cada ponto, eu posso escolher a direção correspondente à direção tangente determinada para aquele ponto. Então, isso me dá um subfibrado contido em P estrela de X, que é o subfibrado tautológico. E observa que se eu restringir, por construção, né, se eu restringir OPTX menos 1, restringir isso à imagem de C, isso é simplesmente, por construção, fibrado tangente de C. Ou, se você preferir, eu posso... O que eu quero dizer com essa igualdade é quando eu faço isso, eu obtenho um fibrado tangente de C. Tá certo? Então, isso nos diz que se eu fizer a interseção de OPTX menos 1 com a minha curva C, né, com
Eu vou manter a mesma notação, estou vendo C contido aqui dentro agora, com a minha curva C. Isso vai ser igual à característica de Euler de C, que é 2 menos 2G. Tá bom? Então, a desigualdade tautológica é a afirmação de que essa corrente que a gente construiu se comporta como nos diria a nossa intuição, por ela ser a imagem de uma curva com característica de Euler positiva. Né? Então, o que ele diz é que OPTX menos 1 vezes θ é maior ou igual que zero. Não se engane que isso não é uma obviedade. Isso aqui é um argumento delicado, envolve análise, e como vocês podem ler, por exemplo, no survey do Brunello, a prova é inspirada em resultados análogos no mundo aritmético, devidos a Faltins e Wojciech. Mas, como nosso propósito aqui hoje é só dar uma ideia de como essa prova funciona, isso para os nossos propósitos, vai ser suficiente. Tá bom? Bom, de posse da desigualdade tautológica, perceba, não tem foliação nenhuma na história. Então, o que acontece é que a desigualdade tautológica, na verdade, uma versão um pouco mais refinada da que eu acabei de anunciar, ela vai implicar o seguinte, é que se eu tenho F, uma foliação reduzida, e eu tenho H de C em X, uma curva inteira tangente a F, então, o canônico de F vezes o θ que a gente construiu, ele é menor ou igual que zero. E uma outra propriedade é que se H de C em X possui imagem Zariski densa, então θ é nef. Ou seja, θ vezes C, né, que é a mesma coisa que integral de... Bom, integral de C ao longo de θ ao longo de C, é maior ou igual que zero. Além disso, o Brunella, quando ele propôs a prova original do Macmillan, a gente já tem os ingredientes para explicar como a prova do Macmillan funciona, mas eu quero explicar uma versão da prova do Macmillan que utiliza um outro resultado, que eu acho que também é interessante a gente mencionar, que é um resultado do Brunella, que mostra o seguinte, que se eu tenho agora θ, uma corrente dirigida por F, fechada, positiva, fechada, e sem átomos, já vou explicar o que quer dizer isso, então, NF
vezes θ é maior ou igual que zero. Então, aqui o que quer dizer positivo e fechado, a gente já sabe, né? Então, isso define uma medida transversal invariante. E sem átomos, quer dizer que não tem, ao longo de... Se eu pegar uma transversal, né? Eu posso escrever, eu vou ter uma medida nessa transversal, e nessa medida não tem deltas de Dirac. Não tem pontos com medida positiva. Aqui, sem átomos, quer dizer que sem deltas de Dirac. Tá certo? Muito bem. Então, qual é o punchline, né, para você conseguir provar o resultado? É que se você, então, eu tenho uma curva inteira, isso vai me definir uma classe, né, uma corrente positiva fechada, que é uma classe Neff. E essa classe Neff, ela intersecta o KF negativamente e o normal, ou conormal também, negativamente. Pelo menos no caso, vamos assumir que a θ é sem átomos, para simplificar a nossa vida. Essa identidade não precisa de ter átomos, aqui esse θ é sem átomos. Como a gente só quer dar ideia, vamos assumir que essa θ é sem átomos. Então, o que a gente pode fazer? Ora, eu posso considerar a decomposição de Zariski de KF. Agora, eu sei que N é efetivo. Então, isso implica que N vezes θ é maior ou igual que zero. Logo, o que eu tenho é que P vezes θ é menor ou igual que zero. Eu tenho também que N estrela F vezes θ é menor ou igual que zero. Bom? E a gente sabe que se F é de tipo... se a dimensão adjunta de F for igual a 2, a gente sabe que P mais epsilon, eu posso assumir que P mais N estrela de F é Neff. É epsilon positivo. Bom, suficientemente pequeno. Agora, fazendo essa conta, a gente vê que P é mais θ mais epsilon N estrela F vezes θ é igual, é menor ou igual que zero. Mas como tudo é Neff na história, a gente tem que ver que tem que ser igual a zero. E a Rod, teorema do índice de Rod, diz que P mais epsilon N estrela F tem que ser um múltiplo de θ. Logo, o tipo de F é menor ou igual que 1, o que nos dá uma contradição. Tipo adjunto não pode ser menor que 1. Então, conclusão, né, que eu estou dando uma roubadinha porque eu estou assumindo que θ é sem átomos. Quando θ for átomo, tiver átomos, está muito perto. A conclusão é que se eu tenho F, uma foliação reduzida, tange H de C em X, H de C para X, uma curva inteira Zariski densa. Então, se H é tangente a F,
Então, a dimensão adjunta de f é menor ou igual que 1. Bom, na verdade, eu acho que dá para excluir o caso. Bom, tem que pensar com cuidado. Não sei. Se você olha a classificação, na verdade você pode provar direto, né? Mas já que a gente conhece a classificação, isso implica que x não é de tipo geral. Com isso você tem, então, a demonstração lá do teorema do Macquillan. Né? Eu coloquei debaixo do tapete tudo que era não trivial, né? Tem vários teoremas não triviais. Né? Tem esse teorema do Brunello, tem a desigualdade tautológica, e mesmo a implicação que a desigualdade tautológica implica que kf vezes θ é menor ou igual que zero, também é não trivial. Aqui, para essa implicação, não tem muita análise. Aqui tem análise. E aqui tem um pouco de análise também. Mas eu queria só dar essa ideia, né? Que através dessa corrente de alfas, você consegue associar um objeto analítico, né? Que são essas correntes fechadas dirigidas pela foliação, que vão se comportar como uma curva e que vão permitir a gente usar as técnicas de superfície, né, da teoria de superfícies, teorema do índice de Rhodes, decomposição de Zariski, para abordar problemas de natureza analítica. Né? A gente está estudando uma aplicação holomorfa em uma variedade. Eu sei que foi muito rápido e muito pouco detalhado, mas eu acho importante, eu acho que eu me senti um pouco estranho fazendo esse curso e não explicando um pouco a origem, né? Por que as pessoas foram se interessar em classificar foliações birracionalmente. É claro que eu acho que o problema faz sentido, né? Independente dessa aplicação, mas não foi assim que aconteceu historicamente. Tinha o Brunella e o Luiz Gustavo Mendes, que estavam preocupados com o problema de foliações per se, mas o Macquillan aterrissou na área não preocupado com o problema de foliações, mas sim com o estudo de curvas inteiras em superfícies de tipo geral. Então, deixa eu botar um fim da história aqui. E se vocês estão muito interessados, estão curiosos para ver como funciona, deixa eu voltar lá para a lista de referências. Eu começaria por aqui. Depois iria para cá. Né? Depois iria para o artigo do Macquillan. E tem também o artigo do Macquillan sobre a classificação de foliações. Né? Além do livro do Brunella, que vocês já leram uma boa parte. A maior parte desses ingredientes também são explicados no livro do Brunella. Então, esse teorema do índice aqui também é dado uma ideia. Teorema do índice para correntes invariantes. Tem uma ideia dele num dos capítulos iniciais do Brunella, mas é só um esboço. Para a prova completa, vocês têm que ir no artigo 2 que eu indiquei lá, na lista de referência. Muito bem. Bom, agora eu vou trocar de marcha completamente e vou voltar a fazer as coisas em detalhes, mas deixa eu explicar o que eu quero fazer e tentar dar um pouco de contexto. Né? Então, a gente tem essa classificação, né? Tem a classificação birracional. E olhando, deixa eu lembrar um pouco como é que ela é, em termos da dimensão de Kodaira, ela funciona da seguinte maneira.
Se eu tiver dimensão de Kodaira menos infinito e nu menos infinito, a gente tem uma fibração racional. Se eu tiver dimensão de Kodaira menos infinito e nu igual a 1, então isso aqui são as foliações modulares. Que são quocientes do bidisco por um látice gama, compactificação de singularização, e esse cara aqui é irredutível, ou seja, não é relacionado, não é um produto, nem um produto a menos de índice infinito. A gente viu que quando tem dimensão de Kodaira zero, dimensão numérica zero, ela é a menos de recobrimento e aplicações birracionais. Isso ela é gerada por um campo de vetores. A gente viu também que no caso em que a dimensão de Kodaira é nu igual a 1, a gente vai ter uma foliação turbulenta, ou Riccati, ou uma fibração elíptica não isotrivial, ou uma fibração hiperbólica, no sentido de que a fibra geral tem gênero maior ou igual que 2, isotrivial. E depois vem o tipo geral. E o teorema de classificação diz que não tem nenhuma outra possibilidade. Então, quando a gente olha para as foliações de tipo especial, que são essas primeiras aqui, são as foliações de tipo especial, ou seja, que não tem dimensão de Kodaira máxima, elas são muito, muito particulares. Né? Primeiro, você tem algumas fibrações. Fibração racional, fibração elíptica, fibração hiperbólica. E se você pensar do ponto de vista dinâmico, essas são as foliações mais simples possíveis, porque são aquelas que têm integral primeira. Tá certo? Depois aparece as foliações de dimensão de Kodaira zero, que são geradas por campo de vetores. Foliação gerada por campo de vetores, elas também têm uma propriedade de integrabilidade muito forte, que é a seguinte. Vou botar aqui uma proposição, que eu acho que a gente já fez, né? Se F é foliação gerada por um campo de vetores, então F é dada por uma forma racional fechada. A gente fez isso no momento anterior, deixa eu lembrar mais rapidamente como é que você mostra isso. O ponto todo é você considerar a exponencial de C vezes V contido no grupo de automorfismo de X, a variedade ambiente. Né? E tomar o fecho de Zariski. Então, isso aqui vai ser um grupo algébrico, abeliano,
contido em automorfismo de X, e todo elemento, na verdade, não é só um automorfismo de X, mas é também um automorfismo da foliação. Então, você analisa dois casos, você olha, pode ser que agora você sabe, então isso aqui é um grupo algébrico, né? G, um grupo algébrico, eu posso olhar para a órbita geral de G, contida em X. Essa órbita pode ser tangente à foliação, e aí quer dizer que a sua foliação tem toda a folha é algébrica, né? Porque a ação de um grupo algébrico, a ação de alt 0x em x é algébrica, e eu estou com um subgrupo algébrico, então a ação vai ser algébrica, se a órbita é algébrica, e se é tangente a x, quer dizer que a folha geral de x é algébrica, então, pelo teorema de João-Lulu, f tem integral primeira. Então, se tem integral primeira, é dado por uma forma fechada, você pega a integral primeira e faz df dela. O que pode acontecer é que não é tangente a f. E aí isso quer dizer que existe um velhinho pertencente à álgebra de Lie de G, né, que vai ser alguma coisa, então vai ser um campo de vetores, tal que a velhinha, tal que quando eu pego ômega, uma forma, definindo a minha foliação, ômega velhinha vai ser diferente de zero, então eu posso fazer essa divisão, e o que você faz é uma conta elementar para mostrar que isso é igual a zero. Então essa é a forma fechada que a gente busca. Bom? Então, a menos de recobrimento, a minha foliação, nesse caso, é dada por uma forma fechada. Verifica se acontece algo similar também no caso da foliação turbulenta. E esses outros exemplos que aparecem, Riccati e foliações modulares, né, elas são exemplos do que se chama foliações transversalmente projetivas. Tá certo? O que são isso? Quando eu tenho uma foliação dada por uma forma racional fechada, essa forma racional fechada, por meio de integração, me define uma escolha, né, quase que canônica para as integrais primeiras da foliação. Se eu pegar a primitiva, uma primitiva local da forma racional fechada, ela não está bem definida, está bem definida menos apenas de adição de uma constante, mas então eu tenho aqui um espaço parametrizado por C, pelas constantes, de integrais primeiras locais para a minha foliação F. Tá bom? E eu posso, por meio de continuação analítica, ver que eu tenho uma espécie de feixe de integrais primeiras, né, que é um negócio enorme, dimensão infinita, e o que eu estou construindo é um subfeixe, digamos, de dimensão 1 desse feixe de integrais primeiras, nesse caso particular. Aqui a gente não está levando em conta o fato de ter o recobrimento. Quando você permite que apareça um recobrimento, vai aparecer um fator multiplicativo. Então, na verdade, não vai ser a primitiva, que vai ser uma coisa unicamente associada à foliação, mas primitivas a menos de multiplicação por um elemento de C estrela e adição de um elemento de C, ou seja, está aparecendo aí o grupo afim. E esses exemplos de Riccati e foliações modulares, a gente também tem um subfeixe distinguido do feixe de integrais primeiras, que vai ser um feixe agora de dimensão um pouco maior, de dimensão 3, que são um feixe com a ambiguidade definida pela ação de PSL2C nos valores da integral primeira. A gente vai ver isso de forma um pouco mais precisa, mas o que me parece, de certa maneira, intrigante é que aqui é uma classificação feita em termos de propriedades do canônico, do tangente da foliação, e quando ela é de tipo especial,
você tem condições fortes sobre a dinâmica transversa. Então, tipo especial. Eu tenho restrições fortes na dinâmica transversa. Ou seja, eu tenho restrições em F. E o que eu quero explicar um pouco é quais são esses tipos de foliações, né? Quais são as classes naturais de foliações que estão aparecendo, e mostrar que essas classes de foliações também são suscetíveis a uma teoria de classificação. Então, a gente vai começar por ordem de complexidade, né? Vamos começar hoje discutindo o que são as foliações transversalmente afins, e definindo depois dessa motivação. Né? Então, o que é uma foliação transversalmente afim? Tá? Aqui eu vou... Primeiro eu vou trabalhar no caso do liso, então seja X uma variedade complexa. Pode ser compacta, pode não ser, não interessa. E F é uma foliação de codimensão 1. Eu vou assumir a foliação lisa, para começar. Lisa holomorfa. Bom? Então, a gente diz que F é transversalmente afim, ou admite uma estrutura transversal afim, se existe uma cobertura de X por abertos UIs, submersões de UI em C, e a terceira coisa é que as funções de transição em UI interseção J, FI igual a AIJ, FJ mais BIJ, com a AIJ pertencente a C estrela e BIJ pertencente a C. Isso é uma foliação transversalmente afim, que eu acho que é até um conceito clássico da teoria de foliações, de codimensão 1. E, no caso, holomorfo, acho que isso foi estudado pela primeira vez por trabalhos de Servo Sade e na tese do Bruno Scarpa. E o que a gente quer entender? Bom, essa é a definição clássica. Então, a definição singular, ela pode ser motivada a partir dessa definição clássica, mas vamos tentar ver um pouquinho mais o que essa condição clássica está nos dizendo. Perceba que se eu tenho essa condição, eu posso tomar diferencial logarítmica, ou melhor, se eu tomar diferencial, eu vou ter que dFi é igual a AIJ dFJ. Tá bom? E esse elemento aqui, AIJ, pertencente a C estrela. Então, agora observa, isso aqui são formas diferenciais definindo a minha foliação. E eu estou falando que existem funções de transição
que são constantes. O que isso quer dizer? Isso aqui está me dizendo que o fibrado, isso aqui é o que dá o fibrado normal. Então, está dizendo que o fibrado normal, que a classe de Chern do fibrado normal, é trivial. Né? E, em particular, se eu considero essa trivialização, a trivialização do fibrado normal no aberto I dado por ômega I, ou a trivialização do fibrado conormal, como você preferir, dado por ômega I, a gente está dizendo que nessa trivialização, a conexão de Bott ela é simplesmente a diferencial exterior, não tem a forma de conexão, e além disso, ela estende, né? Então, o que está acontecendo aqui é que nabla Bott se estende em uma conexão. Deixa eu escrever aqui. Eu estava com ômega I igual a IJ, ômega J, pertencente a essa estrela. Então, eu tenho que a classe de Chern do normal é igual a 0. E eu tenho também que nabla Bott, conexão de Bott, se estende a uma conexão. Então, a conexão parcial nabla Bott se estende a uma conexão. Né? Então, e se eu pegar ômega I, essa coleção, então isso vai ser uma seção. Então, eu tenho nabla Bott, lembra que é uma conexão de NF em ômega 1 F tensor NF. Eu estou vendo ela, estou estendendo ela numa conexão nabla. Então, isso aqui é um quociente. E vai valer que para essa conexão, uma conexão nabla, vai valer que nabla de ômega, né? Aí que eu tenho um mapa daqui de ômega 1 para ômega 2, etc. Nabla de ômega é igual a 0. Simplesmente porque a ômega localmente é ômega I e nos abertos UIs a minha nabla é simplesmente D. Né? Nessa trivialização dada por ômega I. Tá bom? Então, a gente tem isso. Então, no caso liso, vale isso. E a gente pode definir, no caso singular, se for considerar a seguinte definição. Eu vou dizer que uma estrutura transversal assim, com polos em D, num divisor D, é uma conexão meromorfa, uma conexão, estrutura transversal afim para uma folhação F, é uma conexão meromorfa, nabla, de NF para ômega 1 de X, tensor NF, tensor O de X, estrela D. Isso aqui é simplesmente que eu não quero dizer exatamente qual é a ordem do polo, né? Tal que nabla ômega é igual a 0 e nabla estende a conexão de Bott. Muito bonito, mas pode parecer um pouco esotérica a definição. Mas você pode transformar isso concretamente, né? Porque se X é projetiva, a gente sabe que todo fibrado tem seção, e todo fibrado linear é, essencialmente, porque tem seção, é birracional ao fibrado trivial. Então, eu posso tomar, se eu tenho ômega pertencente a H0 de X, ômega 1 de X, tensor NF,
eu posso pegar uma seção meromorfa de NF, dividir ômega por essa seção meromorfa, para obter eta, uma forma meromorfa, definindo F. E, notação horrível. Vamos chamar de ômega zero, uma forma meromorfa definindo F. E o fato, essa definição é equivalente a dizer que existe eta tal que d ômega zero é igual a eta y de ômega zero. Então, isso é quando você calcula em coordenadas locais, essa eta é a forma de conexão da conexão de Bott. Ela não está bem definida, ela está bem definida apenas, a menos, em restrição às folhas. E dizer que eu consigo estender numa conexão plana é dizer que eu consigo escolher essa eta fechada. Cheta, em forma meromorfa. Então, a estrutura transversal afim para uma foliação, você pode ver conceitualmente desse jeito, mas também de forma concreta, uma vez que você fixe uma forma meromorfa definindo a sua foliação, é dar uma forma meromorfa fechada que satisfaz essa equação. Bom? Qual é a vantagem de trabalhar de um jeito ou de outro? Bom, a vantagem de trabalhar desse jeito é porque você tem um objeto intrínseco, né? Não tem escolhas envolvidas na definição, e aqui tem uma escolha que é escolher essa forma meromorfa definindo F, que não é unicamente determinada. E o efeito é o seguinte, aqui os polos vão ser justamente os polos da estrutura, os polos de Nabla, enquanto aqui os polos vão ter, os polos de eta, vão ser os polos da estrutura, mas vai também conter os zeros e polos de ômega zero. Bom, então deixa eu expressar isso um pouco melhor. Né? Se eu tenho d ômega zero igual a eta, y de ômega zero, e se eu tenho ômega zero tilde igual a h ômega zero, então eu tenho que d ômega zero tilde é igual a dh y de ômega zero mais h d ômega zero, que é dh sobre h ômega zero tilde, mais h aqui eu estou dividir aqui, isso, eu botei o h aqui de volta, né? Vou fazer devagar para não me enrolar. Mais h, d ômega zero é eta, y de ômega zero, mas eu posso jogar esse h para lá, e eu posso, portanto, escrever isso como dh sobre h, y de ômega zero tilde, mais eta, y de ômega zero tilde. Então, o que eu obtenho aqui ainda, se eta é fechada, essa forma ainda é fechada, mas ela agora está adquirindo polos. Né? Você vê que ela tem polos nos zeros e nos polos de H. Então, essa forma eta não está unicamente determinada. Você tem essa ambiguidade. Agora, quando você está pegando uma função local que define a sua foliação, se eu pegar ômega i, uma forma sem zeros e sem polos, e eu escrevo isso, então, os zeros e polos de ômega são um objeto canonicamente associado à sua estrutura afim. Codimensão. Se ômega i é holomorfa, mais codimensão de singularidade de ômega i maior ou igual que 2. Os polos de eta i são intrínsecos.
Então, intrínsecos não para a foliação, mas para a estrutura. Jorge, para mim o áudio está dando cortado, não sei se sou eu. Aqui está falando que a minha internet está instável. Está melhor agora? Ou está cortando ainda? Acho que agora melhorou. Agora tá bom para mim. Eu acho que foi o problema da minha internet aqui. Tá bom? Bom, então, eu tenho isso, tenho a estrutura transversal. E quando que uma foliação admite uma estrutura transversal, então tem uns exemplos o mais claro possível é quando a foliação F é definida por uma forma fechada. Certo? Então, nesse caso, eu tenho, se eu pegar ômega, ser definida por uma forma fechada, fala de fazer a mesma coisa. O que? Quando eu pegar uma forma ômega definindo a foliação, né? Então, aqui com zeros isolados, etc. Então, se ela é definida por forma fechada, quer dizer que existe uma H, seção meromorfa, ou seção racional, mesma coisa, meromorfa, de NF, ao que ômega sobre H, isso agora virou uma forma, né? Porque eu cortei o NF daqui com o NF daqui, então que NFH é igual a zero. Mas isso quer dizer que, se você escrever numa trivialização local, quer dizer que d ômega i d ômega i sobre hi é igual a zero, o que quer dizer que, como é isso? Hi, d ômega i menos dhi, o E de ômega i é igual a zero, o que implica que d ômega i é igual a dhi sobre hi, o E de ômega i. Não é isso? Eu acho que é isso. Então, esse dhi sobre hi, ou seja, dh sobre h, né? dhi sobre hi, são as formas de conexão para uma conexão conexão racional plana no fibrado normal da foliação. Tá? Então, observa aqui que essa conexão, nabla, ela tem polos em H0, em H infinito, e resíduos nesses polos inteiros. Além disso, quando eu olhar para... Quando eu tenho uma conexão, né? Bom, vou botar o D aqui já. Eu tenho uma representação de monodromia. Aqui, como é um fibrado de posto 1, isso vai estar simplesmente em C estrela. E a monodromia dessa conexão, ρ, é trivial. Como os resíduos são inteiros, não tem monodromia em torno, né, dos elementos de D, e globalmente não tem também, porque isso é uma seção global. Certo? Se vocês tiverem um pouco em dúvida quem é essa ρ, vocês podem pensar da seguinte maneira: se eu escolher um representante eta meromorfo para nabla, então isso aqui é simplesmente a exponencial 2π integral de gama eta, onde eta é essa forma de conexão que está aparecendo aqui. No final da história, não vai depender das escolhas, você pode pegar um representante global que vai dar a mesma coisa.